Ataques ao governo Lula. No meio de tudo isso, fofoca de celebridade, término de namoro de jogador de futebol e dica de influenciador. As páginas de fofoca nas redes sociais, boa parte delas financiadas por bets, têm feito uma campanha aberta contra o governo, propagando fake news e difamando prováveis candidatos do campo progressista. O conteúdo parece formato jornalístico, mas quase nunca tem informação apurada ou abre espaço para o outro lado se manifestar. Os temas são escolhidos de acordo com aquilo que tem maior reverberação social, como segurança pública e cobrança de impostos. Essas páginas têm milhões de seguidores e costumam ser compartilhadas com muita frequência nas redes. Por trás desses ataques está um ressentimento contra o governo que forçou a regulamentação das casas de apostas, exigindo pagamentos de impostos das bets. Além dos ataques, também há defesa aberta de candidatos da extrema-direita. A gestão do Tarcísio de Freitas em São Paulo, por exemplo, foi elogiada em inúmeras postagens, em meio a conteúdos que falam sobre a vida pessoal dos famosos. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando o videocast em Detalhes no ICL Notícias. Aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje, o meu convidado é o jornalista Sérgio de Souza, que fez uma matéria para o Intercept Brasil, né, em meados do ano passado, mas ela é bastante atual, vocês vão entender por quê. Tá ligado a muita coisa que a gente vai conversar aqui neste programa. Sérgio, bem-vindo, um prazer te receber. Olá, Gabi, prazer, agradeço aí o convite. Vamos ver aí o que a gente tem para contribuir. Eu que agradeço, Sérgio. Para quem não leu ainda a sua reportagem, é fácil de encontrar, tá? No Intercept Brasil, Treinamento de Guerra. Fiz as oficinas do Google e da Meta no seminário do Partido do Bolsonaro e aqui está o que aprendi. Então não poderia começar essa conversa sem te perguntar o que você aprendeu, Sérgio. Como é que foi essa Nossa, experiência? Você se misturou a militantes, enfim, a profissionais do Partido Liberal, né? sim, foi uma experiência antropológica, vamos dizer. Não, foi bem interessante, Gabi, porque, na verdade, parte de por que eu fui fazer essa matéria, por que eu me propus a fazer esse material, né? Eu tinha acabado de concluir um doutorado em comunicação em que eu estava estudando o movimento bolsonarista, a participação dos Bolsonaro dentro da comunicação em redes sociais, especialmente redes alternativas. Então, eu já vinha acompanhando esse movimento, todas essas ideias que são repassadas aí e as estratégias de comunicação, né? Então, assim, quando surgiu esse evento e o Intercept me provocou a fazer a matéria, foi muito interessante. Então, eu fui realmente disfarçado de bolsonarista, até foi um disfarce um pouco falho, né? Porque, pelo costume, eu já cheguei fazendo uma pergunta para uma pessoa lá do evento, companheiro, como é que eu pago aqui a entrada do estacionamento? Eu já cheguei com o companheiro. Ele olhou assim para mim, companheiro, sabe, Desconfiado. a força do costume, né, de dizer companheiro, aí eu, amigo, não, como é? E aí pronto, aí deixa eu passar, então vamos lá, vamos vestir direitinho essa roupa, porque já comecei de pé esquerdo, literalmente. Então, pronto. E aí, assim, o que acontece? Foi uma coisa de observar bastante o que estava ali ao meu redor, né? Que tipo de público estava lá, né? Quais eram as pessoas que estavam presentes. Era importante dizer que era um evento, assim, era um evento que tinha a participação de grandes nomes, dos maiores nomes da extrema-direita, né? Ia estar presente o ex-presidente Jair Bolsonaro, o filho dele, Carlos Bolsonaro, entre várias outras lideranças, né? Então, isso já, por si só, já mobilizava muita gente. Só que também era um seminário que tinha um foco, né? Um foco nos influenciadores digitais de direita, né? Era um seminário do PL, uma conferência do PL, que tinha por objetivo treinar essas pessoas
para que elas pudessem usar da melhor forma as ferramentas tecnológicas que estão aí presentes para poderem divulgar assim as suas ideias, fazer a propaganda política devida, né? Então a gente tinha ali presente nomes assim das principais plataformas. A gente tinha executivos da Meta, executivos do Google, tinha gente apresentando como usar o CapCut, né, aquela ferramenta de edição da melhor forma possível. Então, foi realmente um seminário. Tipo, o foco, assim, muita gente tinha ido para lá para ver Bolsonaro, para ver todo aquele pessoal, mas tinha toda essa preparação anterior. E ali a gente via que tinha gente, claramente, que vinha, que era ligada ao partido, ou de prefeituras do interior, estava lá, mas tinha muito jovem, isso me impressionou, a quantidade de jovens que existia lá. E eram, inclusive, os mais empolgados, né, que estavam ali para participar, para entender tudo aquilo, para estar perto do mito, né? Então, foi a primeira observação, era sobre esses públicos que estavam ali presentes. E aí, a gente, enfim, respondendo aí sobre o que eu aprendi, né, que foram realmente muitas coisas, né? A gente chegou, uma das primeiras palestras, ou foi a primeira, na verdade, foi da Meta, né? Foi um executivo da Meta, ensinando assim, a gente sabe que nas eleições, a gente vai lembrar um pouco das eleições de 2018, a importância que teve o WhatsApp na propagação de notícias e, inclusive, na propagação de muita desinformação, né? Assim, todo mundo hoje tem, e naquela época todo mundo tinha um celular com WhatsApp. O WhatsApp é um aplicativo que exige pouquíssimos dados, né? Dados móveis, então todo mundo consegue se comunicar por ele, e foi por ali onde foram disparados a maior quantidade mesmo de desinformação, e isso existem vários estudos que já comprovam isso. Então, ele estava ali apresentando como utilizar agora o WhatsApp Business para amplificar o impacto do que a gente distribui através das nossas informações e da nossa campanha política. Usar o WhatsApp Business, que vem também junto com ferramentas de inteligência artificial, e como a gente pode fazer isso para dar mais alcance e até dar mais profissionalismo para a campanha que a gente está fazendo, né? Então, eles já começam aí puxando para um elemento, para uma ferramenta que é uma ferramenta que está no bolso de todos os brasileiros. Naquele momento já se Aí a parte, falava, desculpa, Sérgio, te interromper, você sim, pode incorporar isso na claro. sua resposta. Eu tenho uma curiosidade de saber, a sua percepção sobre os influenciadores desses nichos não políticos. Daqui a pouco a nossa audiência vai entender Sim, a porque eu estou gente. te perguntando isso. Porque são esses nichos de Uhum, fofoca, por exemplo, essas páginas, uhum. pensando já nas eleições. A gente já entra nesse assunto aqui das fofocas, porque isso é realmente preocupante, sabe, Gabi? Porque o que é que a gente vê? A gente vive hoje numa sociedade extremamente polarizada, né? E com uma tendência cada vez maior de polarização. Só a gente lembrar, assim, algum tempo, se a gente pensar assim, algum tempo atrás, na época que, inclusive uma época antes da TV a cabo, em que você se informava pelo telejornal, e ali, bem ou mal, você ia ter diferentes visões, você ia ter as diferentes espectros da ideologia política. Então você acabava vendo todo mundo, né? E aí depois, assim, com a TV a cabo, as pessoas começaram a assistir mais canais que estavam ligados a certas ideologias. E aí com a internet isso se amplifica ainda mais. A gente vai buscando pessoas que pensam como a gente, é o que a gente chama de homofilia, né? A busca por pessoas que pensam igual, pessoas iguais a gente. Então a gente vai buscar influenciadores que têm ideias semelhantes a gente, sejam políticas ou sejam em relação à vida, à moral, aos costumes. Então a gente vai seguindo esse caminho. E lá em 2018, você imagina quantas pessoas não. A gente viu que todo mundo acabou excluindo alguém do Facebook, do Instagram, porque tinha um posicionamento político muito divergente do seu, né? Ou porque era de direita ou porque era de esquerda. Então a gente vê que as pessoas estão cada vez mais em bolhas, formando as suas bolhas. E aí a gente chega aí na fofoca. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai para o mundo da fofoca, quando a gente vai para o mundo das variedades, é um mundo que a priori é um pouco mais neutro, né?
A gente está querendo saber o que está acontecendo no Big Brother, a gente quer saber o que aconteceu com a vida da Virgínia, Neymar, de sei lá quem. A gente não está necessariamente procurando uma informação política ali. Então, quando a gente está falando desses influenciadores, são influenciadores que estão falando para uma parcela enorme da população que não é de partido A, não é de partido B, não é de seguidor, não tem um pensamento político ligado a aspecto A ou B. Né? Então, a gente está falando com todo mundo, é um público muito amplo. Tanto é que a gente vê a quantidade, se a gente pensar nos principais influenciadores de fofoca ou de veículos que são veículos focados em notícias de fofoca, a gente vê a quantidade de seguidores que isso tem. Pois é. Né? E aí, de repente, você está lá acompanhando aquela página ou aquele influenciador interessado em saber na fofoca do Big Brother, da Ana Paula do Big Brother, seja lá quem, e aí você vê, de repente, uma notícia sobre, sei lá, uma propaganda política de Flávio Bolsonaro, ou uma crítica muito ferrenha a Lula. Isso você vai ver, você vai acabar atingindo pessoas que não estavam ali buscando essa informação. Muita gente que, inclusive, não tem um letramento político, ou que não estava interessada naquilo, e vai acabar vendo, vai acabar dando de cara com aquelas informações. Né? E isso é sério, porque assim, também é muito importante, Gabi, se me permite falar, é sobre a forma como essas informações são passadas, como essas notícias são dadas. Né? É uma característica, isso é uma característica muito comum da extrema-direita no mundo, está dentro do modus operandi de chamar a atenção através das emoções. Isso. As emoções, elas mobilizam as notícias. Então, principalmente emoções fortes, como a indignação, o ódio, a raiva, são as emoções que mais mobilizam as notícias. Então, notícias, a gente sabe que notícias ruins, existe jornalista de notícia ruim chama mais atenção que notícia boa. E notícia ruim, que gera essa escândalo, vejam isso é um absurdo. Sempre você vê que muita notícia começa com essas palavras-chave, escândalo, absurdo. E aí isso já chama atenção e você vai jogar uma situação que aparentemente escandalosa, que você vai despertar, o que você busca? Você busca despertar um sentimento de indignação. E aquele sentimento de indignação, ele se materializa como hoje em dia no mundo das redes sociais? Por meio de curtidas, por meio de comentários, por meio de compartilhamentos. A gente comenta muito mais quando a gente se indigna do que quando a gente simplesmente vê uma notícia que a gente acha bonita, legal, interessante. Muitas vezes a gente passa legal, passa para frente, mas quando a gente se indigna, a gente comenta. Então, quando a gente comenta, aquela notícia ela ganha mais impacto, ela viraliza, ela vai sendo passada para mais pessoas. Porque quanto mais aquela notícia é curtida, quanto mais ela é compartilhada, ela vai, de acordo com os algoritmos, ela vai ganhando mais força e vai chegando a outros públicos, né? Então, isso é muito sério pelo alcance que esses influenciadores, essas páginas têm, está falando com um público bem mais amplo, e pela forma como é utilizada, como é feita esse tipo de divulgação, de notícia, de publicação, né? Sempre apelando para as emoções, Sérgio, para os sentimentos. eu vou dar nome aos bois aqui, porque o Celi fez uma matéria sobre isso, né? Tem uma página, Alfinetei, que tem 25 milhões de seguidores. Então a gente está falando deste tamanho, como você disse, estão transitando notícias de celebridades ali, enfim. E de repente você vê um ataque ao governo Lula, né? Ou uma exaltação de algum governador da direita, como o Tarcísio de Freitas em São Paulo. E não é nem disfarçado, né? Tem uma estampa ali de Beth no post. Foi Sim. isso que a reportagem do ICL trouxe. Então, uma que aparece, uma Beth que aparece bastante como patrocinadora, é a Seven Games, que é ligada ao empresário Fernando Oliveira de Lima. Para você que não se recorda, o Fernandinho OIG. Ele foi citado na CPI das Bets, com proximidade ao Ciro Nogueira, né, do Centrão e tudo. Então, como é que o mercado de apostas entra nessa equação também, né? Parece que a Caixa, vamos dizer, é o Caixa que financia essas narrativas políticas de direita, de extrema-direita, e fazendo ataques diretos ao governo Lula, o que pode ter um impacto, e a gente já nem sabe qual é o impacto que isso já vai ter nas eleições. Aí a gente vê uma triangulação muito perigosa, né? Porque a gente está vendo aqui, a gente está falando aqui de
de páginas de fofocas que são patrocinadas por bets que defendem a extrema-direita. Então, a gente tem três elementos aqui: a extrema-direita, as bets e as páginas de fofoca, reunidas aí em uma conjunção que é bem perigosa. Porque, como um dos aspectos, assim, um dos aspectos mais preocupantes é o que eu acabei de citar, né, o alcance que essas páginas têm e alcançar públicos que não eram necessariamente os públicos que estariam em contato com notícias da extrema-direita. Então, é um público bem mais amplo. Vai ter gente ali de esquerda, vai ter gente de centro e vai ter gente que não expressa nenhum posicionamento político. Então, tem essa preocupação que eu acabei de falar. E aí também tem uma outra questão que é sobre o financiamento da extrema-direita, né? A gente vê aí, vamos lá, pensar, nas eleições passadas, 2022, a gente tinha um governo de extrema-direita. A extrema-direita, com Jair Bolsonaro, estava ali no poder. Então, assim, todo o esquema, toda a questão dos financiamentos também podiam passar por ali. E a gente tem dados, informações que provaram como, dentro daquele governo, muitos sites, inclusive sites que espalhavam desinformação, eles eram financiados por verba pública, né? Então, existia já um caminho assim mais claro de financiamento da campanha de extrema-direita. Aí, quando a extrema-direita sai do poder, a gente pode pensar, estaria a extrema-direita descapitalizada, né? Assim, ela já não conta mais com a máquina do governo. Então, como é que vai ser essa questão aí da capitalização dessa campanha da extrema-direita? E a gente acabou de ver aqui a resposta, né? A gente tem aqui as bets, que é um negócio de bilhões, é um negócio que cresce cada vez mais e que está aí apoiando, e não, com surpresa nenhuma, está apoiando a extrema-direita. Por que não tem surpresa nenhuma? Gente, as bets, elas, até 4 anos, elas não eram taxadas, né? Então, era um negócio que não passava por taxação e que agora passou a ter. Então, lógico que esse negócio, ele não está interessado nisso, ele quer escapar dessa taxação, ele quer conseguir o maior ganho possível de recursos. Então, é óbvio que é de interesse das bets ter um Flávio Bolsonaro aí, ter alguém de direita, alguém que possa abrir os caminhos aí para esse negócio, né? Ao invés de encontrar formas de taxar. Então, a gente acabou de ver aí um exemplo de financiamento dessa campanha. E aí é também preocupante porque, assim, esse é um dos elementos que a gente acabou de ver, mas, assim, toda aquela parafernália de campanha de desinformação que a gente viu em 2018, que a gente viu em 2022, ela também não está aí sem financiamento, não. Existem muitos empresários que estão aí, a Faria Lima está muito mais interessada em ter um governo de direita do que um governo de esquerda, né? Então, todo esse movimento de financiamento dessa campanha de extrema-direita, ele vai estar se mostrando agora. E a gente acabou de ver aí um desses elementos que são as bets, né? Isso. A gente tem presenciado muito, né, a criação desses conteúdos informativos, como você disse, apelando para a emoção, e eles parecem orgânicos para quem está assistindo ali, né? Você está na página de entretenimento, está Uhum. rodando, né, a rede social e de repente aparece como se fosse um conteúdo. Até o nosso analista de redes, o Pedro Barciela, ele aponta que essas páginas, já dominam as interações sobre temas, né, Exatamente. dominaram em algum momento como o Pix, que a gente teve informação falsa divulgada a respeito disso por parte da extrema direita, figuras como Flávio Bolsonaro também aparecendo. Uhum. Eu fico me perguntando, Sérgio, se nada é feito por parte das plataformas, né, porque elas têm responsabilidade sobre isso. O debate público, brasileiro, e ainda mais num período eleitoral, é decidido por quem paga mais para essas páginas de fofoca, né. Qual que é o risco disso? Elas têm responsabilidade sobre isso, Gabi?
Elas têm? Deveriam. Então, essa é a questão. Elas deveriam ter. E esse foi um grande debate que já vem de alguns anos, né? É. A regulação dessas redes sociais, das plataformas de mídia social. Não existe uma regulação. Então, você me fala, elas são responsáveis também, certo? Mas cadê os elementos legais que enquadram essa responsabilização dessas empresas, dessas plataformas? Não existe. E não é de interesse deles que existam, né? Então, como você falou aqui, esse caso por exemplo, desse que você falou agora, da Alfinetei. As últimas notícias, na semana passada, que citavam a Flávio Bolsonaro, entre as que, na Instagram e Facebook, as que tiveram maior interação foram as que estiveram ali publicadas pela Alfinetei, ou seja, a gente vê ali a força dessas páginas de fofoca, né? E aí, assim, a gente entra nessa discussão sobre da regulação das redes sociais, né? Que é uma discussão que já vem há algum tempo, que a gente esperou que voltasse com mais força durante o governo Lula e isso não aconteceu. E talvez o governo possa pagar o pato agora nessas eleições por não ter avançado nisso. A questão é que, assim, por exemplo, voltando ali para aquele evento que a gente começou o papo falando que eu participei, o evento do PL. O que era aquilo? Era um evento que era um evento da extrema-direita que estava contando como parceiros as Big Techs. Inclusive, quando o Jair Bolsonaro subiu no palanque, no palco, ele falou, olha, é muito bom ver aqui o pessoal da Meta, o pessoal da Google, e ver que eles estão do lado certo. Então, assim, eles têm lado. Então, o que é que acontece? A gente vê uma aproximação cada vez maior da extrema-direita com essas Big Techs, porque as Big Techs não têm interesse em serem reguladas, em serem responsabilizadas. Inclusive, na minha pesquisa de doutorado, eu estava analisando a família do Bolsonaro na internet, nas redes sociais, e o movimento deles de busca por plataformas alternativas, que eram plataformas que não possuíam controle de conteúdo, né? Assim, desde alguns anos, especialmente de 2019, mais fortemente de 2019, as plataformas começaram um trabalho mais forte de controle de conteúdo. Isso eu estou falando de 2019, mas assim, por exemplo, 2021, a gente vai ver 2021, que foi quando aconteceu o ataque lá nos Estados Unidos, lá promovido pelo Trump, ao Capitólio. Aquilo ali motivou o quê? Motivou a queda dos perfis do Trump nas redes sociais. Então, assim, ele saiu, ele foi retirado, ele foi, como a gente fala, deplataformizado do Instagram, do Facebook, de outras plataformas, e foi buscando plataformas alternativas. Com esse movimento que aconteceu ali, vários outros integrantes da extrema-direita, no mundo inteiro, começaram a buscar outras plataformas. Inclusive, aqui no Brasil, 2 dias depois que aconteceu o ataque ao Capitólio, o Bolsonaro e os filhos dele fizeram seus canais no Telegram. O Telegram, a gente normalmente pensa no Telegram apenas como uma cópia do WhatsApp. Eu lembro do Telegram quando o WhatsApp cai, mas o Telegram ele é uma plataforma muito maior, tem affordances, tem características muito maiores, que, por exemplo, se assemelham a redes sociais como o Twitter, né? Existem a figura dos canais. Então, assim, Bolsonaro, Flávio, Eduardo e Carlos criaram os seus canais no Telegram, que é o quê? É um canal que funciona como um feed, é como se fosse um Twitter. Você entra no canal e você tem acesso a tudo que foi publicado desde o princípio, diferente de quando você entra num grupo de WhatsApp, que você só começa a ver as coisas a partir do momento que você entra. No caso do Telegram, não, você vê tudo que foi colocado desde o princípio. Então, o que acontece? O Telegram ele é conhecido por ser uma plataforma que não tem moderação de conteúdo, não tem políticas de moderação de conteúdo e nem dificilmente ele retirou do canal
alguma personalidade, algum grupo. Inclusive, existem estudos, vários estudos. Quando eu estava estudando no Telegram, eu vi muitos estudos do Irã, muitos estudos na Rússia, e em vários países do mundo árabe, porque o Telegram é a plataforma favorita, preferida do Estado Islâmico. É por lá que eles, inclusive, angariam muitos seguidores, angariam muitos apoiadores, né? Então, assim, por essa característica de não ter controle de conteúdo e também ter a possibilidade das conversas privadas, né? Então, assim, o que acontece? A extrema-direita ela começou a buscar várias outras alternativas de divulgar suas informações sem passar por controle de conteúdo. No Facebook e no Twitter e no Instagram, várias mensagens da família Bolsonaro já estavam sendo etiquetadas ali como desinformação, muitas, principalmente durante a pandemia. Exato. Teve muita notícia que ou elas eram retiradas ou vinham com etiqueta. Essa informação contém desinformação. Essa publicação contém desinformação. Então, eles começaram a buscar outros meios. Então, quando você vai ver a família Bolsonaro, a participação dele nas redes sociais, inclusive, eu fiquei bem surpreso quando eu estava lá, porque Carlos Bolsonaro, quando eu estava lá, eu estou falando daquele evento do PL, Sim. retomando sempre ele. Carlos Bolsonaro estava lá e foi apresentar ele, o Carlos Bolsonaro, ele que gerencia não só as próprias redes, mas como a do pai, né? Isso. Gerenciava as do pai na época, né? O Jair Bolsonaro. Então, ele mostrou, ele tinha 15 redes sociais. Tinha Getter, Truth Social, Instagram, Telegram, WhatsApp. Nossa, eram 15, né? E aí as dele e as da família Bolsonaro. Então, o que a gente vê que é muito forte ali dentro da extrema-direita e que eles aprenderam a fazer muito bem? É se segmentar, sabe? Estar presente em todos os lugares. Inclusive, essa era uma retórica do Olavo de Carvalho, né? Que foi o grande guru, o grande mentor, o grande guru da extrema-direita, e ele dizia, esteja presente em todos os lugares nas redes sociais. Então, assim, onde há um espaço, esteja presente, ocupe aquele espaço. E eles estão fazendo isso. Sérgio, muito obrigada por compartilhar a sua experiência, também a sua pesquisa de longa data com a gente. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Até a próxima, obrigado. Agora a gente vai com o Mercado Investimentos, depois tem o Rolê ICL e você pode ouvir em detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até a próxima. Oi, gente! Toda terça-feira, às 19 horas, tem o Precisamos Conversar inédito, mas isso você já sabe. Mas se você perdeu o programa ao vivo, você pode assistir da seguinte maneira, é bem fácil. Você entra lá no YouTube, em ICL, Instituto Conhecimento Liberta, vai ter uma aba, que é a aba Playlists. Nessa playlist você vai lá e procura por Precisamos Conversar e você pode assistir a todos os programas, o que passou e os outros da outra temporada também. Se fica à vontade, assiste no seu tempo, do seu jeito. Aqui no ICL é tudo muito fácil de encontrar. Então venha com a gente, aproveita e se inscreve no canal ICL. Estamos revolucionando o mundo, meu amor! Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.